Boa noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Amém. Poxa, que felicidade. Eu tenho certeza agora que o céu ele tá em festa. Eu tenho certeza que o inferno está em desespero. Porque a quantidade de jovens que está aqui hoje para ouvir sobre política, tá? Eu sei que isso é coisa meio que de velho. Se o pastor faz isso aqui, problemas eu vou fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você vai ouvir política hoje. Se não gosta, a porta, ao contrário do céu, ela não é estreita, pode ir. É o seguinte, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Pastor, muito obrigado mesmo pelo convite. Agradeço a Deus aqui pela Advec, por essas pessoas que estão aqui hoje. Eu fico extremamente feliz porque durante muito tempo, como estudante, tem algum estudante aqui? Só para... Boa. Vocês mais do que nunca prestem atenção nessa palestra, nessa ministração, porque assim, um dia, como vocês... Eu já estive numa faculdade, 5 anos ali de Direito, e eu percebi que esse ambiente é muito hostil ao conservador, à pessoa ali que é cristã. E por que isso? E passei ali um bom tempo, muitas vezes voltando para casa com a garganta ali presa, de choro, e pensando, Deus, o mundo eu já espero que seja assim. O mundo jaz no maligno, eu sei que a esquerda tem tomado as nossas universidades, tem tomado os nossos meios de comunicação, nossa produção cultural. Mas, e a igreja? Por que os nossos jovens estão perdendo uma guerra para a igreja, para a política, principalmente quando eles entram dentro da universidade? E isso começou a bater no meu coração. Eu falei, eu sei que tem o Silas, eu sei que tem alguns outros pastores que falam, mas eu quero falar para um público muito específico, que é aquele que está no meu coração. E aí eu li uma mensagem um dia que dizia o seguinte: quando você ficar inconformado com algo, ali nasce um chamado. E nesse dia no meu coração nasceu um chamado e eu falei, cara, eu preciso falar para essa geração que ela está completamente perdida. Então hoje aqui, eu não vou falar primeiro como político, como vereador, eu vou falar como irmão em Cristo, amém? Amém? Isso é muito importante deixar isso aqui claro. E eu quero que vocês já abram lá em João 18:36, porque dentro da Bíblia, você vai perceber que tem e não é pouca política. E como isso tem afetado as nossas vidas. João 18, capítulo 18, versículo 36. Diz o seguinte: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos faz uma pergunta que todo mundo aqui já ouviu. O que é a verdade? Ou seja, a relativização da verdade acontecia lá desde Pilatos. E quem era Pilatos? Governador da Judéia. Pilatos era um político. E naquele momento ele tentou tomar uma posição de neutralidade impossível perante de Jesus e acabou condenando a Cristo. Ou seja, todas as vezes que você se omite em se posicionar, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, em defender a Cristo, você está o deixando de lado e o condenando até. Qual é a sua responsabilidade hoje no mundo que a gente vive? Nós sabemos que nós, seres humanos, somos um ser tricotômico. Você é corpo, alma e espírito. Como você alimenta o seu corpo? Ah tá, ninguém come aqui não. Comida, O cristão domingo à noite, ele abastece a economia do Brasil, irmãos. Se não fosse o cristão, já era economia domingo à noite. O corpo se alimenta, obviamente, Você se alimenta comendo, com comida. O seu espírito, como você alimenta seu espírito? Jejum, oração, Bíblia. E como você tem alimentado a sua alma? Nicolas, mas eu tenho uma alma. C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então, qual que está sendo a consequência de você não alimentar a sua alma? E quando nós falamos, obviamente, sobre política, a gente fala sobre o poder, a capacidade de um sujeito de determinar as ações dos outros. Assim como Cristo, ele utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. E desde sempre você vê que existem pessoas que caminham ou para um lado ou para o outro. Não existe ali um isentão. E quando você olha para dentro
dos jovens, de você não alimentar a sua alma, isso aqui que tem acontecido. Estagnação intelectual. Tem um estudo que constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Ou seja, se Deus quiser não, mas a cada 10 aqui, 7 quando entrar na universidade vão deixar a Cristo. Por quê? Você pode parar e falar comigo, Nicolas, mas como que isso é possível? Porque uma pessoa que é ensinada na escola dominical, os pais são cristãos, chegam na universidade e em 6 meses ele deixa tudo isso e passa a militar por morte de crianças no ventre. Como isso é possível? Porque nós estamos perdendo uma guerra das ideias, do intelecto, da alma. Porque nós temos preocupado com muitas coisas que não trazem um verdadeiro sentido da vida. E aí quando você chega diante de um professor universitário, ele já com a sua experiência vai te engolir. E é isso que tem acontecido. E aí você tem trocado seus princípios, seus valores, por conta de um professor, por conta da pressão do coletivo, porque você não tem uma estrutura apologética e você só entra numa briga até ter que defender a Jesus Cristo. E aí todas as vezes que você se omite, você está condenando assim como Pilatos. E aí quando veio essa palestra no meu coração, a gente tem que olhar as pessoas, a nossa história, né? O futuro você não consegue prever, o presente ele acontece no instante que nós estamos já falando, e o passado a gente consegue estudar e entender. Então existem pessoas que estão destruindo a sua alma. E uma delas é esse cara aqui, ó, Karl Marx. Lá no capítulo 2, não é Bíblia não, tá? Mas tem capítulo. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2 diz o seguinte: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Primeiro erro. Quem instituiu a família? Deus. Então não existe isso de que só existe família na burguesia. Qual que era a teoria de Marx? De que existia um proletariado, existia uma burguesia, e o proletariado como trabalhador, para poder sair dessa diferença, desigualdade, deveria pegar em armas, fazer uma luta, e assim ele atingir um estado perfeito. O segundo erro disso daí, lá no livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, tem um princípio conservador que diz o seguinte, é o princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Um ser imperfeito não pode criar nada que seja perfeito. Então por isso que nós não prometemos um paraíso aqui na Terra. E aqueles que prometeram um paraíso aqui na Terra, na verdade transformaram a Terra no inferno. Porque só no século XX mataram-se mais pessoas do que o resto inteiro da humanidade, onde as ideias desse rapaz, né, desse Karl Marx, foram implantadas. Terceiro, onde há Marx, onde há o marxismo, há perseguição dos cristãos. E aí você chega na universidade sem saber nada disso e é engolido, daqui a pouco está com uma blusa do Che Guevara ou de Marx, né? E está sendo um completo idiota útil. É isso, essa é de fato a palavra. E aí, essa teoria foi evoluindo aos poucos, e a gente chega na escola de Frankfurt. Está escrito ali, ó, make love, not war, né? Faça amor, não faça guerra. Entre amor e guerra, obviamente que a gente escolhe amor, mas depende muito. O nosso Senhor é o Senhor do quê? Dos exércitos. Ele não é o Senhor da brincadeirinha, Ele não é o Senhor da zoeira, Ele não é o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Então você está numa guerra. E quando você compreende isso, as coisas mudam. Então, em primeiro lugar, o que a escola de Frankfurt fez? Ela reuniu diversos teóricos, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, e no livro do Herbert Marcuse, Eros e Civilização, ele trata a respeito da sexualidade. Ele fala que as mulheres norte-americanas, elas são oprimidas, porque a sua sexualidade, ela é também reprimida. Então, qual que era a solução? Libertinagem sexual total. Isso aconteceu o quê? Nos anos 60, você tem ali, ó, né, o Keep Abortion Legal, né? Mantenha o aborto legal. Nada que foi gritado nas ruas não tenha sido sussurrado dentro das escolas. Se depois de algum tempo, que a escola de Frankfurt é mais ou menos ali em 1930, depois de um tempo, se isso começou a fluir, é porque houve, primeiro, uma paciência muito grande em compreender que isso é gradual, de você saber que a mente do jovem ele vai mudando aos poucos.
e que as ideias de uma simples teoria pode mudar por completo a vida de um cristão. E aí a gente chega em Antônio Gramsci. Eu costumo dizer que você nunca viu a foto do Satanás 3x4, tá aí, ó. É esse cara. Esse cara aí, ó. Satanás. O que esse cara falou? Falou, ó, pessoal, ao invés de fazer a luta armada, vamos fazer a luta cultural. Não vamos pegar em arma, não. É muito melhor você pegar em livros. Por quê? Porque dessa forma você consegue ganhar as mentes, as almas, os corações. Então ele fez uma teoria chamada hegemonia cultural. Ele dividia em o poder e hegemonia. Poder é o poder do Estado sobre a administração pública, sobre o exército. E a hegemonia diz respeito ao poder, domínio psicológico das massas. Ou seja, já não mais é uma foice e martelo, já não é mais um vermelho que te torna comunista. O grande sucesso desse cara é você seguir a agenda toda de esquerda sem saber que você é de esquerda. E talvez você possa estar aqui essa noite pensando assim, eu sou feminista cristã. Eu sou judeu nazista. Não sei. E talvez a sua mente está conturbada, porque você alimentou a sua alma ou deixou de alimentar a sua alma através do conhecimento. E aí, ele tem uma outra teoria chamada círculo de cultura. O que era? Antônio Gramsci falava que nas fábricas eles deveriam reunir os homens, fazer um círculo, e através do diálogo, da conversa, eles transformariam o homem em outro homem. E aí o que Paulo Freire fez? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que Paulo Freire fez em 1968? Ele pega essa teoria e aplica dentro da escola. Genial. Porque dessa forma a escola já não é mais um local onde se produzem estudantes. É o local onde se produzem ativistas. E é o que nós temos vendo hoje. Então foi muito bem elaborado tudo isso. E quando Antônio Gramsci elaborou tudo isso, ele sabia de algo, como eu disse aqui, no sentido de ser gradual. Ele chamava isso de agressão molecular. É pouco a pouco, é de cabeça a cabeça, é de mente em mente, é de família em família. Então não seja inocente de achar que com um ano, não, entrei na faculdade e ninguém conseguiu me ganhar. Eu sou brabo, eu sou cristão, né, reteté. Espera, sabe por quê? Porque ele sabe que você possui vícios, ele sabe que você possui pecados, que você possui fraquezas, que você possui falhas, e a esquerda vai atacar exatamente isso. Então o próximo passo agora é a gente ver quais são, né, tá aí o ciclo de cultura, quais são as armas que a esquerda utiliza para poder destruir a sua alma. A primeira delas é o ativismo LGBT, que não tem nada a ver com o homossexual. Nada a ver. O ativismo LGBT diz respeito a este vídeo aí. Pode passar, por favor. Esse aqui é o verdadeiro objetivo do ativismo LGBT. Quando você compreende que a família é a base da sociedade, você pode pegar na Grécia, né, existia obviamente o homossexualismo, tudo isso, mas eles nunca tentaram, ousaram mudar a estrutura da sociedade, o homem, mulher e a sua prole. E hoje eles já falam isso de maneira com toda tranquilidade. Tudo que vocês virem aqui nessa noite vai ser para atacar a sua família. A esquerda não quer destruir a família, ela quer destruir a sua família. É bem diferente. Porque quando você pega as famílias, né, poderosas, né, como a do Rockefeller, ela enche esse palco aqui todinho. Porque eles sabem que a família, ela constitui um poder, um laço maior do que qualquer outro. Você pode ter uma empresa com laços fortes, mas nunca vai ser comparado ao amor de uma mãe para um filho, de um filho para um pai e vice-versa. Então eles querem atacar a sua família. E aí, só um minutinho. E aí esse vídeo, até na época mesmo que o pastor Silas Malafaia estava lá brigando lá no Congresso, e eu gosto muito de falar isso em todas as ministrações, não só aqui porque eu estou hoje na igreja aqui do Silas. Nós precisamos valorizar aqueles que capinaram o lote que hoje você anda. Nós precisamos fazer isso. Porque se hoje eu sei argumentar muitas coisas contra o aborto, foi por causa desse cara, psicossomático. Nunca esqueci isso. Nós somos um ser psicossomático. E eu lembro que eu estava na escola, estava no ensino médio, e rolou aquela discussão toda a respeito do PL 122, um projeto de lei que estava no Congresso,
E eu falei, cara, eu preciso me munir de recursos, porque vai ter um debate. E realmente eu vi todos os vídeos do Silas. Eu praticamente repeti tudo. E ninguém tinha nenhuma argumentação contrária. Então nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Sabe por quê? Porque enquanto você se escondeu durante muito tempo, quem estava botando na cara a tapa era o seu pastor, era o seu líder, né? E aí talvez hoje em dia você dá tanto valor a estrelas que aparecem, sendo que ele não sabe nem o seu nome, e quando você precisa de um jejum, de uma oração, de alguém para se consolidar, é o líder dessa igreja que está com você, é o pastor dessa igreja que está aqui com você. Então, pare, coloque o valor onde que realmente deve ter o valor, porque senão, você vai se perder no meio caminho e desvalorizar aqueles que merecem honra. Então prestem atenção no que eles querem fazer, esse vídeo aqui, ó. Glória a Deus, né? Eles não vão conseguir, amém? Amém. Isso daí, né, é uma parte, né, de 2 vídeos simples. Obviamente, seu professor da universidade não vai te mostrar isso, né? Imagina se você falar algo contrário. Nós queremos, né, acabar com qualquer coisa. Já era, irmão. Você está crucificado. Cristão que nunca foi chamado de fascista, de taxista, né, não é crente. Sendo bem sincero. E aí a gente parte, né, para uma ala dentro do ativismo LGBT, que é a ideologia de gênero. Esse rapaz aqui é o caso do David Heimer. Alguém já ouviu os casos dele? David Heimer. Poucas pessoas, né? Os casos dos irmãos Heimer, né? Esse daqui é o mesmo, né, garoto. Ele, quando criança, se vestia de mulher, né, com saias ali, tudo. Por quê? Na época, houve a queima, né, do órgão sexual dele, numa operação ali errada, quando ele nasceu. E na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, né, que era um sexólogo super reconhecido ali nos Estados Unidos, e orientou eles, falou, olha, é o seguinte, já que ele não tem órgão sexual masculino, né, cuide dele como uma menina, e vai dar certo, né, vejamos. Isso aqui ele deu uma entrevista para a BBC dizendo o seguinte, era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. O resultado aqui, para resumir a história, ele na fase da adolescência perguntou aos pais, os pais falaram o que tinha acontecido, e ele começou a se vestir como homem e se comportar como um homem, e depois futuramente até mesmo se casou e depois cometeu suicídio, assim também como o seu irmão. Aí eu te pergunto, você vai ouvir essa história lá fora? E você pode parar e perguntar, Nicolas, o que isso tem a ver com política? Política é a capacidade, a ação de você influenciar ou determinar as ações de outros. Não se esqueçam disso. E aí eu tenho uma... Não, ainda não. Calma, gente. Calma. Fiquem com essa pergunta na cabeça. Qual é o real perigo da ideologia de gênero, ok? A gente tem aqui a mulher dragão. Não é tipo assim a expressão, a mulher feia dragão, não. Mulher dragão. Olha só como ele era, antes e depois. Ex-banqueiro, gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão. Fiquem com a pergunta na cabeça, qual é o real perigo da ideologia de gênero? Homem transgênero abandona a família para começar vida nova como criança de 6 anos de idade. Né? Então, o cara aí deve ter uns 52 anos, acha que é uma menininha de 6. Oh, né? Agora, vivendo como uma menina de 6 anos de idade, Wolfs diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem é mais doido. Se é o cara que se sente com 6 anos ou se encontra a família para adotar isso, né? Nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança, né? Beleza. Aí eu pergunto para você, qual que era a pergunta? Qual o real perigo da ideologia de gênero? Tem alguém formado em direito aqui? Levanta a mão. Tem alguém formado em direito? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Não precisa ficar com medo. Qual o artigo caso um dragão mate uma pessoa? Tem não? Ah, entendi. Não tem, né? Te pergunto, se esse cara que tem 52 anos fizer sexo com uma criança de 6 anos de idade, ele se sente com 6 anos, é considerado pedofilia? Cuidado para responder. Sim. Obviamente.
Qual é o perigo da ideologia de gênero? Ela destrói identidades. Ela faz com que tudo seja tudo. E quando tudo pode ser tudo, você não é nada. Sabe por quê? Eu posso chegar numa prova, eu sou uma mulher, ok? Eu chego numa prova e falo assim, olha, a média, o mínimo é 1,60 m para entrar na polícia militar. Eu tenho 1,50 m. Eu falo, eu me sinto com 1,60 m. Né? Uma mulher acorda um dia, né, tem que passar num exame lá de saúde, tem, sei lá, 120 quilos e fala, não, eu me sinto com 40. Né? Você pode, né, eu posso falar, não, peraí, eu me sinto com 35 anos e vou me candidatar a presidente da República. Eu posso fazer isso? Não posso. Porque existem coisas concretas. E o que está acontecendo hoje? A realidade já não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E aí fica muito fácil. Porque a realidade ela é completamente abstrata. Já pode extinguir o direito, pode extinguir tudo. E aí, obviamente, quando se extingue as verdades, se extingue isso aqui. E aí você, bobo, cai numa dessa. De achar que não existem verdades absolutas, né? E aí um outro tentáculo, né, da esquerda para destruir a sua alma é a universidade, né? Isso daqui é uma foto minha na faculdade, retrata muito bem o que é, né? Que dali sou eu e o resto tudo é esquerdista em volta de mim, né? Representa bem o que é a universidade para um cristão. Aqui, ó, tá a foto. Eu tirei essa foto na minha universidade, a PUC, lembre-se, Pontifícia Universidade Católica. À esquerda a gente tem o Boulos, eu fiz questão de verificar se minha casa estava fechada. Na direita, tá a Líria Petroni, também do PSOL, e ali na esquerda tem o símbolo do comunismo, na direita tem a União da Juventude Comunista, do lado tem o símbolo do comunismo junto com o feminismo, é tipo o exódia da coisa ruim, tá ligado? E na direita, o símbolo da PUC Minas. Aí eu te pergunto, como é possível, numa Pontifícia Universidade Católica, eu estudei lá durante 5 anos, ter ao lado um símbolo que matou milhões de pessoas, não somente qualquer pessoa, matou nossos irmãos, e isso ser tranquilo, isso ser normal hoje em dia dentro da universidade. Porque a universidade tem se tornado, né, um campo de produção de ativistas. Já não se produz mais conhecimento. Na verdade é tudo para causa. Então o próximo assunto aqui é feminismo, é o que eu mais amo falar. O próximo aqui, né, com relação ao feminismo na universidade, e todos esses movimentos é o seguinte, se você não serve para a causa, você é completamente descartável. Você só serve até você cumprir por completo a agenda deles. Para de cair nisso, sabe por quê? Porque eles te tratam como um papel higiênico de ouro. Depois que te usa, vai para o mesmo lugar. E é aí que está o problema. E a gente chega no mestre dos piores que está acontecendo hoje em dia. O feminismo. Está ali, ó, violento é o capital. 8 de março, dia de luta das mulheres. Sem feminismo não há comunismo. No meu corpo quem manda sou eu. Lugar de mulher na revolução te lembra algo? Marx. O que a revolução cultural fez? Antigamente era o proletariado contra a burguesia. Hoje não. Eles colocam o homem contra a mulher. Colocam o negro contra o branco. Colocam o cristão contra o ateu. Colocam o hétero contra o homossexual. E assim eles dividem para poder conquistar. E muitas das mulheres, homens também, caem na balela de que o feminismo era algo bom, que lutou pelos direitos e depois se corrompeu, né? Isso aqui é um exemplo do que elas mesmas se intitulam Marcha das Vadias. Aconteceu inclusive aqui no Rio de Janeiro. Nas ruas não tenha sido sussurrado dentro das escolas e das universidades. A Margaret Sanger, ela foi uma feminista, né, ferrenha, reverenciada dentro do movimento feminista, e ela criou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, através da Planned Parenthood, né, o planejamento familiar que mata o seu filho dentro da barriga. Alguém já viu Todo Mundo Odeia Chris? Isso aí vocês veem, né? Aonde que ele nasceu? Onde que ele mora? Brooklyn, 1984. Brooklyn. A primeira clínica de aborto nos Estados Unidos foi no Brooklyn, de maioria negra. E sabe o que a Margaret Sanger falava sobre as pessoas que tinham, né, síndromes, né, e também os negros? Chamavam eles de ervas daninhas que precisavam ser exterminadas. Leia lá a autobiografia dela.
E aí essa mulher é reverenciada dentro do movimento feminista. Então tem algumas mentiras que é contado, né, hoje, que são chaves cognitivas que a esquerda utiliza para você acreditar que é isso e ponto, e acabou. Então se ela fala meu corpo, minhas regras, é meu corpo, minhas regras. Né? Se ela fala que qualquer outro chavão da esquerda, né, sei lá, genocida, negacionista, fica isso na cabeça e nem se pergunta. Pô, de onde que essa galera tirou isso? Quando você, mulher, para e pensar assim, feminismo tem a ver com igualdade, né, tem a ver com liberdade, eu te pergunto, aonde você leu isso? Nós conseguimos conquistar os votos, né? Mentira. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. A mulher não deve nada ao feminismo. Isso aqui é Celina Guimarães Viana, mulher que foi esquecida pelo movimento feminista, e olha o que ela diz a respeito do voto aqui no Brasil. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grato a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. E uma feminista morreu. É assim que acontece. Isso aqui não é para poder mostrar que o homem ele é superior, né, à mulher. Pelo contrário. É para mostrar que existem diversas mentiras com relação a isso. E a segunda mentira, né, até no livro da Esther Vilar, que é uma feminista ferrenha, O Homem Domado, ela fala que o sentido do voto dizia a respeito, né, de que o homem ele servia ao exército e por isso ele poderia votar. E mulheres lá na Suíça falaram, não, a gente não quer votar, porque senão a gente vai ter que também, obviamente, servir o nosso dever ali no exército. Então isso é um pequeno exemplo de uma mentira que é contada aos montes. Quando você pega as bases do feminismo, você tem a Linda Gordon, né? A família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Né? Novamente aqui, Antônio Gramsci e Marx. Simone de Beauvoir, que é adorada pelas feministas. Uma professora minha feminista na PUC falou que ela chorou mais quando a Simone de Beauvoir morreu do que quando o pai ou a mãe dela morreu. Esse é o nível. Não estou falando, isso aqui eu não estou tirando, irmãos, de uma menininha que postou no Facebook, não. Essas mulheres aqui estão no conteúdo programático de universidades. Provavelmente você já as estudou. E você nem sabia que elas falavam isso, né? A Simone de Beauvoir falou, em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. A Tigran Atkinson, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. E André Dworkin, né, mostrando todo o seu amor. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca com uma maçã na boca de um porco. E aqui está a Simone de Beauvoir, ao lado o Sartre, né, o seu marido, à direita, quem que é? Aqui? Che Guevara, né, que fuzilava, né? Fuzilamos e continuaremos fuzilando. Né? Saiba quem são os ídolos das pessoas que você respeita. Né? E à direita o Fidel Castro, que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, pesquise, que ele perseguiu e matou homossexuais lá em Cuba. E aí a Simone de Beauvoir reforçando, né, a inutilidade do movimento feminista, né, que a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram eles conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Essa mulher é a mesma mulher que tem um livro chamado O Segundo Sexo, que é a fase, né, muito conhecida, de que você não nasce mulher, você torna-se mulher. Né? Isso é uma mentira muito grande. E o movimento feminista possui uma arma muito forte, que para mim é a mais devastadora de tudo, que veio realmente direto do inferno, que é o aborto. Todo movimento feminista apoia o aborto. E o aborto nada mais é do que matar uma criança no ventre. Essa foto ela é sensacional, que é a mesma criança, somente em locais diferentes. E quando você pega, né, o aborto, você olha e fala, olha, esse ano passado morreu mais ou menos 1.200.000 pessoas de coronavírus. Eles chamaram isso de pandemia. Ano passado morreram 55 milhões de crianças abortadas, e eles chamam isso de direito. Alguma coisa está errada no mundo. Onde o local do ventre da mulher deve ser o local de vida e não de morte. Como diz, né, o Silas, você, né, a criança, ela é agente ativo
E a mãe é o passivo. Se não fosse o envolto, ela seria expulsa, por ser considerado um agente estranho. Como você ousa falar que é o seu corpo? Como você, cristão, ousa não se colocar contrário ao movimento que prega matar crianças no ventre? Se em Jeremias fala, olha, antes mesmo de você nascer, eu já te destinei, coloquei planos para você. E aí você fica parado e fala assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu lavo as minhas mãos e entrego Jesus Cristo para quem que Ele quiser. Você está sendo omisso. E omissão é crime, você sabia? Se você tem a condição de salvar alguém e não salvar, não existe só crime de ação, crime de omissão. No seu meio, quem é mais ouvido? A feminista da sua sala ou você, cristã? Se alguém chegar para você e falar assim, Nicolas, ou Sofia, ou Tabata, ou Marcos, ou Paulo, eu vou abortar, eu quero abortar. Me convence a não abortar. Você consegue salvar essa vida? Isso já aconteceu comigo. E falar para vocês, você sente uma luta espiritual absurda do que está acontecendo ali. Sabe por quê? Porque aquela criança, ela não tem ninguém para falar meu corpo, minhas regras. Ela não consegue falar, oi, eu estou aqui. Eu posso ser um gênio. Eu posso ser um jogador de futebol. Eu posso ser um pastor. Eu posso ser um advogado. Eu posso ser um músico. Mas por um erro que eu não cometi, eu vou ser morto. Não se curvem à pressão do coletivo, em nome de Jesus. Não se curvem. Se na sua universidade, se na sua escola, todo mundo é feminista, todo mundo é esquerdista, aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Ponto. Ponto. Pode aplaudir a Cristo. E aí nós chegamos no último, que é a cultura, na qual o Antônio Gramsci dominou por completo, porque eu não sei o que a esquerda reclama hoje, né? Eles possuem a mídia, eles possuem a produção cultural, a produção literária, eles possuem as universidades, eles possuem o BBB, eles possuem a Globo, eles possuem tudo. E mesmo assim eles acham, né, que eles estão perdendo essa guerra. E o que quer dizer ali a cultura, né? O Antônio Gramsci ele fala que para colocar toda essa organização de pensamento revolucionário na sociedade precisava de intelectuais orgânicos. É o cara que estrutura, que organiza o pensamento revolucionário. Então, hoje nós temos algumas pessoas, né? Nossa, glória a Deus, eu lembrei de um negócio aqui. Eu não vou só falar do feminismo das mulheres, não. Eu vou falar dos homens, sabe por quê? Nossa, glória a Deus que eu lembrei disso. Sabe por quê? Sabe por quê que tem muita feminista, movimento feminista cresce hoje? Por causa de homem frouxo. Aí as mulheres aplaudem, né? Resumindo, não seja um Fiuk. Tá? Não peça perdão por você ser homem, irmão. Você é macho, você é homem. Ponto, seja homem, né? Porque a Bíblia pede para que a mulher seja submissa ao homem. Amém, irmãs? E pede para o homem amar a sua esposa assim como Deus amou a sua igreja. Como Deus amou a sua igreja? Dando a vida por ela. E o que quer dizer submissão? Estar submisso a uma missão maior. Que mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Ou seja, por falta de homens assumirem o seu papel, mulheres são destruídas, lares são destruídos por conta da frouxidão de homens. Então eu não poderia deixar de falar isso aqui. Muito obrigado, Deus, por me lembrar. E resumindo, não seja um Fiuk. Voltando para a cultura, eles possuem intelectuais que organizam e estruturam o pensamento. E aí você pode parar e pensar e falar assim, Nicolas, onde está o comunismo na minha vida? Onde está a esquerda? Eu não vejo nada disso. Você fala em Foice Martelo, em Marx, em Antônio Gramsci. Isso não está na minha vida. Está na sua vida. Eu vou passar um trecho aqui da La Casa de Papel. Quem já viu? Isso, muita gente. Diz respeito a jovens, né, que roubam a Casa da Moeda ali na Espanha, se não me engano. E aí, tem uma estratégia que está no livro do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo, que chama Porta na Cara, que diz o seguinte: você primeiro vem com uma oferta exorbitante, que vai ser recusada, obviamente, por ser exorbitante, e depois você apresenta uma menor que vai ser mais aceitável.
É tipo assim, chega lá na casa, ó. Boa tarde, bom? Bom. Lá em Minas é assim, né? Como é que é aqui no Rio? Tô brincando. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É assim, né? Bom, bom. Deixa eu te falar, tem um cartaz aqui de 3 metros, né, de uma campanha que a gente está fazendo para colar na sua porta. Pode? Cara, você tá maluco, irmão? 3 metros, sai fora. Não, mas peraí, tem um aqui, ó, de 30 centímetros, pode colar? Você acha, não é tão exorbitante. Pode. Então você era condicionado a aceitar algo que parece ser o que ele não queria, mas na verdade era o que ele queria desde o princípio. Então a cultura tem muito a ver com isso. Esse seriado aqui, muita gente achou que o cartaz pequenininho fosse você torcer pelos bandidos, né? Aí talvez você pode ir, o seu pai falou assim, não assiste esse negócio não, porque você está torcendo pro bandido, né? Isso aí é o PT atrás aí, querendo fazer você torcer pro bandido. Na verdade, isso era o cartaz de 3 metros. Você obviamente não vai ficar torcendo ali pelo bandido, né? Na verdade, eles queriam passar isso aqui na sua mente, que você que viu, seja sincero, se você lembra ou não dessa cena. Pode passar, por favor. Muito mais. Um roteirista acanhado, silencioso, atrás de um roteiro de um seriado, do que um homem que talvez fala para as massas em uma manifestação. Por quê? Porque ele consegue mudar o sentido e colocar aquilo que ele quer sem com que você perceba. Então, a partir de hoje, você vai conseguir ter uma visão muito mais apurada, que você vai perceber que você não consegue ver um filme de comédia hoje com a sua família. Por quê? Porque sempre tem uma hipersexualização. Sempre tem que ter uma cena de sexo. E olha só o que está acontecendo. O efeito Netflix. Em 23 de outubro, estreou o Gambito da Rainha, né, um seriado que mostrava uma mulher que jogava xadrez. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay, um site de vendas. O livro que inspira a série virou best-seller, né, o mais vendido, 37 anos depois do lançamento. Mais 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. O número de jogadores no site chess.com, site para jogar xadrez, aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão fazendo isso para poder jogar xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? O que eles não estão fazendo com o seu conceito de família? O que eles não têm feito com os seus princípios, os seus valores? Do que você tem alimentado a sua alma? Política, ação, a capacidade de você influenciar ou determinar ações de outras pessoas. A Netflix está influenciando muito mais a decisão do seu filho do que você, pai, frouxo. E aí você acha que, não tem foice e martelo, então está tudo bem. Pode ver. E você não se preocupa com isso. E aí existem diversos hoje influenciadores que têm destruído a alma do seu filho, né, do seu adolescente, do seu jovem, e você acha que não, está tudo bem, não está falando de esquerda não tem PT mais não. A esquerda ela deixou de ser algo sólido e se tornou gasoso, ela está em todos os lugares. É igual o crente, para você conhecer crente antigamente, Bíblia aqui, né, a mulher de coque, saião, assembleiana, obviamente. Né. Hoje você já não consegue muito, né, não tem problema, você não consegue muito mais identificar, a não ser pelo palavreado, precisa conversar e tudo. A esquerda é a mesma forma. A Bíblia fala que o diabo pode fazer até de anjo de luz, né, se transforma para poder te enganar, pode ter certeza, né, que a sua alma está sendo alimentada por isso e você está deixando aí coisas que realmente importam alimentar a sua vida. E agora a parte mais gostosa, e os cristãos? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Jesus para... Não dá para ler, né? Tem um X ali, né? Isso daqui, sabe o que significa? Primeiro, isso aqui é de um banner de uma igreja gigantesca. Começa por aí. Segundo, sabe o que isso aqui representa? É o seguinte, olha, Espírito Santo, eu acredito no seu poder, eu acredito na sua persuasão, você consegue ali ir na divisão da alma e do espírito, você convence da justiça, do juízo e do pecado, mas eu vou me amoldar ao mundo para poder ganhar o mundo. Isso é uma mentira. Isso daqui é um escárnio, é uma mentira, é um desrespeito com Deus, que criou o homem e a mulher e ponto final. E aí você, até mesmo ouvir isso, você se sente até um pouco ofendido. Fala, Nicolas, pelo amor de Deus, não fale isso. Como assim, irmão? Isso daqui é chegar e falar assim, olha, nós vamos ganhar o mundo sendo como o mundo, mudando até mesmo a língua portuguesa. E aí eu falo, né, poxa, Paulo
se fez de sábio, né, para ganhar o sábio. Paulo se fez de louco para ganhar o louco. Mas Paulo não se fez de pecador para ganhar o pecador. Que fique bem claro. O que eu estou vendo hoje são cristãos que não estão compreendendo a gravidade da guerra que nós estamos vivendo. Estão se amoldando ao mundo. Lá em Efésios, fala o seguinte, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não seja inocente de achar essa coisa de mais amor, julgue menos, né? Julgue menos, ame mais. Lá em João 7,24 diz o quê? Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Você, como cristão, tem o dever de condenar as obras infrutuosas das trevas. Caso contrário, você está aqui para quê? Para que você está aqui? Para poder ver as trevas ganhando e você se omitindo. Para que serve uma luz que não acende, não ilumina a escuridão? Para nada. E o resultado é isso aqui, ó. Frente evangélica pela legalização do aborto. Aí você pode achar que é um mero banner. Mas não, já fizeram até manifestação. Frente evangélica pela legalização do aborto. Ou seja, isso é urgente, irmãos. Isso é muito urgente. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz o seguinte: saiba disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Presta atenção nessa parte. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. Você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. E aí você pode perguntar, Nicolas, o que tem a ver política com isso? Política é a capacidade, é o poder de você influenciar e determinar as ações das pessoas. A pessoa que você alcança, eu não alcanço. E talvez vice-versa. Você precisa assumir o seu chamado, o seu inconformismo, para que essa geração não seja uma geração que não saiba para onde caminhar. Deus me escolheu para ser vereador. E aí ele perguntou para mim, com emoção ou sem emoção? Falei, com emoção. Aí ele me colocou na Comissão de Direitos Humanos. Com emoção. Você tem que estar pronto para poder atender o chamado de Cristo. E eu tenho plena certeza que aqui nessa noite existem músicos que vão trabalhar para poder glorificar a Deus. Vão sair daqui advogados, vão sair daqui políticos, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, vão sair daqui mestres, professores, dançarinos, mas tudo desde que seja para a glória de Deus. Dessa forma, você vai conseguir impactar essa geração. O nome daqui é Stronger, forte. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Vocês conhecem a palavra de Deus e já venceste o maligno. Você está com medo de quê? Eu sinto uma tranquilidade tão grande quando eu falo isso, porque durante muito tempo eu fiquei na faculdade com extremo medo. E falei assim, na faculdade não, no meu ensino médio, eu falei, Deus, eu vou ser um frouxo ou eu vou atender o meu chamado? Eu decidi não ser frouxo. E a partir disso, irmãos, eu chorei. Eu passei por humilhação, né, de colocar o cristão como taxado como retrógrado, como idiota. Mas Deus tem me dado frutos na minha vida. E eu tenho percebido que o pior tipo de arrependimento não é aquele que você fez, é aquele que você deixou de fazer. Não passe uma vida inteira falando, eu podia ter feito, eu podia ter conquistado, eu podia ter defendido a Cristo dentro da minha sala. Você não pode deixar com que o mundo influencie mais do que você. Se tem alguém que está com um pensamento, a mente turbulenta e não consegue compreender, saiba que quando você falar, o mundo não vai te aplaudir. Não tem condição você achar que o mundo que condenou o seu Cristo, ele vai te aplaudir. Não tem como você ser tão inocente dessa forma.
Você precisa compreender que Jesus Cristo falou: olha, não se preocupe, que se o mundo vos odeia, ele odiou a mim primeiro. Se o mundo te ama, esse é o maior perigo. Você não está em perigo quando o mundo ele te odeia. Você está em perigo quando o mundo te ama. Você precisa assumir a identidade de Cristo. Não deixe com que nenhum ativista político fale o que você é. Não deixe com que nenhum líder sindical fale que você é. Não deixe que nenhum professor fale que você é. Seja aquilo que Deus falou que você é. E isso passa pela política. Porque se as igrejas ficaram fechadas, abrindo e fechando durante todo esse tempo, foi porque um político se levantou para querer fechar a igreja. Mas coitado deles, porque abriu e fala que as portas do inferno não prevalecerão. Em toda a nossa história, os cristãos foram pessoas de linha de frente. A gente aguenta a pancada, a gente aguenta tudo que vir, tudo que vier a gente está aguentando. Mas você precisa compreender que sem alimentar a sua alma, você vai perder uma guerra muito grande. E quando a sua alma está morta, isso vai influenciar o seu espírito, vai influenciar o seu corpo e você todo. Então eu creio muito mesmo que nós somos a geração dos últimos tempos. E eu tenho certeza que da mesma forma como a esquerda ela forma pessoas para o império dele, nós vamos formar uma geração. Nós vamos formar uma geração de mulheres capacitadas, de mulheres fortes. Nós vamos formar uma geração de homens que são fortes, homens que não se curvam à pressão do coletivo, cristãos que conseguem falar para o mundo, falar: ei, eu sou cristão, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com os meus defeitos. Eu preciso compreender que o fim está muito próximo, e nós não podemos perder essa guerra. Quando você deixa de falar algo para uma menina, ela pode abortar, e aquela vida pode cessar por conta da sua missão. Você pode deixar de salvar um amigo seu da universidade, porque você se omitiu. Calvino diz que um cachorro, quando vê o seu dono atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Não se cale. O meu coração aqui, eu peço para Deus, para que da mesma forma como Ele me deu ousadia, como Ele me deu coragem, que vocês tenham a mesma ousadia, a mesma coragem. Eu não quero chegar a um ponto de você achar que tem um tanto de gente atrás de você, e quando você olhar só vai estar a sua família, seu pai e sua mãe combatendo com vocês. Eu tenho certeza que por mais que a esquerda utilize essa palavra resistência, nós vamos ser a igreja da resistência. Nós vamos resistir, porque maior é aquele que nos enviou. Maior é aquele que nos enviou. Não fique nessa vida como você não estivesse em uma guerra. Você está em uma guerra e Cristo chamou para você ser soldado dele. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Meu coração fica realmente emocionado de verdade, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje, mas vocês estão aqui para ouvir falar sobre política, para querer aprender um pouco mais e conseguir modificar a história dessa nação. Tem uma música que fala o seguinte: Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Ele fala que um dia Deus olhou para essa nação. Não desistam, não parar, não precipitar, não retroceder. Aquele que durar mais vence. Deus abençoe. Você, pastor, está aqui. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui está o instrumento mais poderoso de mudança, a nossa mentalidade.
É o que esses caras estão fazendo. É o que ele falou aqui sobre Gramsci, sobre o marxismo cultural, que escolheu não usar o fuzil nem a metralhadora, mas a cultura, porque o ser humano é um ser social. E o diabo sabe disso. Então só tem uma maneira de você transformar o mundo, meu irmão. É pela renovação do vosso entendimento. É o único agente de transformação eficaz. A mente humana. Quando eu digo aqui para vocês, quando eu falo com vocês, de que você, onde você estuda, onde você mora, onde você trabalha, você é um agente de transformação. Você não pode se calar, não pode se omitir. Vai enfrentar? Vai, é claro. Tem vários níveis de enfrentamento. Hoje, eu estou sendo processado por Xuxa, Tami Miranda, PT, hoje. Estou falando hoje. Está aqui a filha do meu advogado, Dr. Jorge Vassiti, que é um irmão em Cristo, um grande advogado, que me defende desde 2008. Eu já nem sei quantos processos. Esses eu me lembro. Tem outros. Eu estava em casa sexta-feira e recebi. O PT mandou. Entrou com uma ação em Brasília, porque na eleição eu fiz um vídeo para o povo de Vitória da Conquista. Povo abençoado de Vitória da Conquista, por que você não deve votar no PT? E aí, o candidato do PT perdeu. Eles ficaram loucos. Sabe? Porque o PT tem uma força grande na Bahia. O cara perdeu, eles ficaram loucos. Dizendo que eu estou caluniando e difamando, falando aquilo que eles defendem. É um negócio incrível. Como eles são sagazes em negar aquilo que eles fazem. Eu também sou processado por Freixo, esqueci. Que são tantas emoções que eu não guardo todos que eu sou. Ele também tem. Isso fica para o currículo. Tem que botar em molduras. Mas olha, tem uma coisa, gente. Meu irmão, ou nós cremos naquilo que nós entregamos a nossa vida, ou então isso é uma brincadeira religiosa. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui, meu irmão, se posicionou, foi o que ele disse, você é a luz, prepara para apanhar, para tomar pau. É isso aí. E uma coisa hoje que eu tenho certeza que deve estar acontecendo com ele, que já acontece comigo desde uns anozinhos atrás. Você começa a ser bombardeado dentro da igreja de Cristo. Não é fora não. Porque ataque de fora é molinho. Mas daqui de gente dentro. Que pensa que você está numa guerra política. De interesses políticos pessoais. Quando a gente está vendo lá na frente, está vendo todo o perigo. Está vendo tudo, eu digo aqui para eles, essa garotada não sabe o que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles não têm nem ideia do que é isso. E o professor vagabundo esquerdopata esconde de vocês. O que o comunismo fez com essas nações? Que eles dominaram. E depois da perestroika e da abertura da Rússia, todas aquelas repúblicas que na verdade são nações, e as nações da cortina de ferro, onde? Proibido pregação do evangelho, pastor colocado na Sibéria, crentes mortos. Qual é a revolução que mais matou gente? Mais de 100 milhões de pessoas. E no bojo, cristãos. O ódio continua, gente, porque a gente é luz. Vamos brilhar. Eu trouxe esse menino aqui para mostrar para vocês dessa geração, porque eu falo, coroa. Nosso pastor, homem de Deus, mas coroa, é um coroa. Para vocês entenderem e para vocês verem que tem gente da geração de vocês que já descobriu o jogo e está marcando posição. Olha, quando eu vejo o Nicolas, aquilo que a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás.
não é em vão. De vez em quando, sabe? Senhor, será que está valendo a pena? Eu perguntando para mim, será que está valendo a pena? Será que eu estou fazendo? Meu Deus! E o Espírito Santo dizendo, faça, mas será que alguém está observando? Será que vai ter legado? Será que alguém vai ver? Aí quando eu vejo aqui o moço, né, que nos acompanhou e que a gente pôde exercer uma influência, imagina os moços da igreja. Você não está pregando aqui, você não falou só para esses moços. Isso aqui é transmitido para todas as nossas igrejas do Brasil. Você falou com gente em São Paulo, com gente no Paraná, em Santa Catarina, Pernambuco, Brasília, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Esqueci mais alguma coisa? Portugal, Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde tem a DEVEC, nós estamos com a transmissão. Para que haja um despertamento e uma mentalidade de que você, eu vou terminar aqui e vou fazer uma oração por vocês. Você, onde você estuda, onde você mora, onde você interage, você é o maior pregador do mundo. Não é T.D. Jakes. Não é o maior pregador do mundo. Não. Bota aí o nome que você quiser. O famosinho do youtuber evangélico do Brasil. Não, é você. Porque Deus conta com você lá. Não adianta me chamar. Porque é você o agente de influência da sua geração. Se você tem 10 seguidores, 5, não interessa. Você exerce influência. Você está fazendo política, está influenciando outros. Porque o nome, a política também entrou no pejorativo, como uma coisa desgraçada, né? Então, você é um agente de influência. Moço, moça, meu irmão, você é, queridão. Basta você querer e se posicionar. Basta você querer. Aqui é um menino. A família dele é política? Tem tradição política? Alguém de uma mega igreja? Não, o pai dele está aqui que é pastor. Não, mas eu resolvi me posicionar. Foi o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. E vai arrombar de voto como deputado federal. Vai. E vai ter vídeo meu lá. Povo abençoado de Minas Gerais, vote em Nicolas Ferreira. Vai ter vídeo meu lá. É lógico que vai ter. Tem outro caboclo lá de Fortaleza que também está arregaçando. Vai ter vídeo para ele também lá. Meu irmão, o que é que eu faço? Esses caras estão loucos. Meu irmão, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como. Imagina, uma pessoa consegue exercer uma influência. Imagina vários. Essas eleições agora que nós tivemos, pela graça e bondade de Deus, nós conseguimos derrubar 14 esquerdopatas certos de ganhar prefeituras. Certo. 14. Perdi em 3. Em uma dos que eu perdi, sabe por quê? A pesquisa do Ibope mostrava 20 pontos de diferença entre o cara da esquerda e o cara da direita. 20. Sabe de quanto é que foi a vitória? 51-49. Olha que cachorrada. O data mentira. Não é datafolha não, o data vagabundo. 2 pontos comprados. 20, toda a pesquisa. O cara perdeu por 2 pontos. O outro eles não botaram tão grande, botaram 10. Perdeu por 1,5. E um outro que perdeu com uma certa distância de 10 pontos. Eu falei, caramba.